Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com a doutoranda do design da UFSC e professora da Faculdade de Energia, Charlene Mello. Charlene, seja bem-vinda. Bom dia. Agradecemos a tua vinda, tá? Estamos aqui também com a Marcinha. Oi, Marcinha. Olá, Fê. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Charlene. Bom dia. Moira. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meninas. Bom dia, Charlene. Bom dia. Hoje tem um programa lindo a caminho, viu, Marcinha? Tu vai ficar... Eu acredito. Tu vai ficar bem contente, a Moira também. Ai, que ótimo, sempre gosto. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Ou então uma mensagem na nossa fanpage do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Digita lá no espaço destinado à pesquisa. Vamos começar, Charlene? Podemos. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional e acadêmica. Tu é professora do design, agora tu está fazendo doutorado. Sim. Mas fala um pouquinho até chegar a esses dois eixos. Então, eu sou de Manaus e eu vim para Florianópolis para fazer mestrado, né? Minha área é design, trabalhei como designer gráfico. E vim para cá para estudar sobre gestão de design. E aí, logo que eu me formei no mestrado, eu passei para substituta na UFSC. E aí, eu acabei me deparando com a fotografia. Tive que dar aula de fotografia, né, para o curso de design. E a partir daí, comecei também a trabalhar na área de fotografia com alguns projetos. E passei a dar aula também nessa área, através de oficinas, palestras também. Mais ou menos isso. A trajetória resumida, assim. Acho que tu tens uma paixão, né? Que eu sei, que a gente já viu, a gente já conversou. Que é a fotografia. Sim. Né? Como é que surgiu a tua paixão pela fotografia? Conta aquela história da tua vida, de como surgiu a fotografia pra ti. Então, como eu falei, teve essa questão profissional de eu começar a dar aula de fotografia. E eu falo que foi meio que um presente, assim, porque eu sempre tive interesse em fotografia, eu gosto muito de viajar, então eu sempre fotografava, mas eu nunca achava que era uma fotografia boa, assim, eu achava que era, né, mais uma fotografia. E quando eu comecei a dar aula de fotografia, eu tive que estudar muito mais, rever várias questões, né, não só técnicas, mas também teóricas sobre a fotografia. E aí eu comecei a me aprofundar e a partir daí eu comecei a criar um grande interesse mesmo pela fotografia. Só que eu não me considerava fotógrafa, e sim apenas professora de fotografia, né? Que são coisas um pouco diferentes, assim, apesar de ser da mesma área. E por conta disso eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande também através da meditação. E eu fui parar na Índia. E por conta dessa viagem da Índia, eu resolvi que eu treinaria todo esse conhecimento que eu tinha adquirido durante as minhas aulas, durante essa viagem. Então eu comprei uma lente que era própria para fotografia de retrato, porque eu queria um pouco passar por essa barreira de fotografar pessoas, né? Fotografia de rua. E no começo eu não gostava muito de fotografia de rua e de retrato, porque eu gostava mais de paisagem e arquitetura antiga, assim, porque é muito mais fácil tirar foto, né? Elas não se mexem, nem ficam falando o tempo todo, como as pessoas. E aí eu não gostava muito de fotografar pessoas também, porque eu não gostava de fotografar poses forçadas. Isso me incomodava muito. Então eu achava que eu não tinha muito dom, assim, para fotografar pessoas. E resolvi então pegar
essa viagem da Índia e praticar, porque muitos dos meus fotógrafos, assim, que eu gosto bastante, falam que fotografar as pessoas do Oriente é bem diferente, porque elas são muito mais naturais no processo do olhar fotográfico. Não fazem pose. Não fazem pose. Elas são o que elas são, né? Não precisam forçar nada. Então, eu comprei, então, essa lente justamente para praticar nessa viagem. E aí, eu descobri a fotografia. Porque eu vi que, na verdade, eu adorava fotografar pessoas. Eu só não sabia como me relacionar durante esse processo fotográfico para as fotos ficarem do jeito que eu achava que deveriam ser, que são naturais. E por conta disso, assim, existe um momento certo que foi que eu decidi me tornar fotógrafa também, apesar de toda essa influência de dar aula e viajar e autoconhecimento, que durante a viagem para a Índia, a gente fez eu estava com um grupo de pessoas também que iam para alguns retiros de meditação e tudo mais, e a gente foi visitar uma cidade que se chama Rishikesh, que é na nascente do rio Ganges. E todo final de tarde, eles fazem um ritual lá que se chama a arte, que é o ritual do fogo. E eles fazem uma celebração para agradecer a mãe Ganga, que é o rio, e o pai Surya, que é o sol. E aí, então, no pôr do sol, eles fazem esse agradecimento, esse ritual com fogo, incensos gigantes e vários mantras, é bem bonito. Então, eu fiquei muito emocionada. E nesse dia, onde tem as minhas fotos favoritas, assim, porque são muito marcantes para mim. E nesse processo, então estava ficando já de noite, e aí tinha uma criança, tinha mais ou menos uns 6 anos, assim, e ele começou a pedir esmola, né, para várias pessoas. E aí eu fiquei observando ele, achei o garotinho muito lindo, assim. E ele chegou até mim, e infelizmente eu não tinha, né, dinheiro naquele momento, e também sabia que, né, infelizmente não ia ajudar a vida dele. E aí ele apontou para minha câmera, que estava pendurada no pescoço, e fez um gesto que queria que eu fotografasse ele. E aí eu fotografei. E enquanto eu estava fotografando essa criança, a minha câmera se encheu de lágrimas, assim, eu molhei todo o meu equipamento, de verdade, depois eu tive que enxugar e tudo. Porque eu fiquei muito emocionada com aquele processo de estar ali e toda aquela emoção envolvida e fotografar aquela criança, e veio várias situações na minha cabeça. E depois a gente se olhou, ele me abraçou e saiu correndo. E aí eu decidi a partir dali que eu seria fotógrafa. Então é um pouco essa história, assim, com a fotografia. Tem essa questão profissional e acadêmica, influência de eu dar aula de fotografia. Mas, com certeza, esse processo de autoconhecimento foi decisivo para que eu realmente me encontrasse ali. É mais ou menos bonita isso. História, né, Marcela? E, assim, ó, é uma pena que na rádio a gente não possa ter essa interação com a imagem junto, para vocês entenderem tudo que a Charlene está falando agora. Porque com as fotos, a gente embarca nesse momento dela, assim, nessa descoberta dela, e realmente as fotos são maravilhosa. Obrigada. Esse menino, ele tem um olhar assim que ele te suga, ele te puxa, assim, sabe? O olho dele nesse momento, assim, que ela tirou a foto que ele pediu e ela tirou, é impressionante. A quantidade de coisa que passa naquele olhar, né? Sim. Olha, eu já tô aqui, ó. E Charlene, depois aqui veio então o projeto do Corpo ao Movimento, Isso. Né? E qual foi a inspiração? O que aconteceu? Então, nessa busca do autoconhecimento, eu queria... Então, eu voltei para cá, né, para Floripa, e comecei a verificar também as possibilidades de continuar essa prática de fotografar pessoas sem ter poses, né, forçadas, digamos assim. E ao mesmo tempo, também nesse processo de autoconhecimento, eu estava muito trabalhando, e ainda trabalho, a aceitação do corpo, porque eu já tive bastante dificuldade disso. Infelizmente, a maioria das mulheres que eu conheço não aceitam o corpo que tem, isso é bem comum, né? Esse processo de aceitação de quem a gente realmente é e como a gente se mostra. E eu tive bastante problema em relação a isso desde a adolescência, né? Porque eu sempre tive o efeito sanfona e tudo mais. E no início da minha vida adulta eu tive obesidade, né?
E por conta disso eu passei por várias dificuldades de saúde também, então tinha vários problemas até para me mover, dificuldades, enfim, vivia cansada. E resolvi mudar isso, né, em relação à minha saúde, mas sempre tive esse efeito sanfona, então isso me prejudicava bastante, essa aceitação. E por conta dessa questão do autoconhecimento, eu sabia que eu precisava de alguma maneira tratar isso para, né, ter uma vida mais saudável, principalmente mentalmente e emocionalmente. E então eu comecei a observar as mulheres que eu convivo, né, aqui em Florianópolis. E existe um grupo, né, que se chama Ubuntu de dança. Então a maioria das mulheres também são desse grupo de dança, porque são pessoas maravilhosas, assim, incríveis, com todos os seus formatos e os seus movimentos artísticos. E mesmo assim são mulheres que, entre outras que eu convidei, que têm também dificuldade de aceitação. E como eu queria também praticar mais a fotografia em estúdio, eu resolvi montar esse projeto do Corpo ao Movimento. Foi uma coisa muito assim, vamos ver o que vai rolar. E aí eu comecei a convidar essas mulheres que eu achava muito bonitas, que eu acho, né, muito bonitas. E, enfim, tem todos os tipos, assim, são bem diferentes entre elas, né? Mesmo que você olhe e ache que é uma mulher estilo padrão, a história dela é completamente diferente, cada uma tem uma história diferente, se relaciona com o seu corpo, com todas as dificuldades, né? E aí eu resolvi, então, fazer esse projeto para me ajudar toda vez que eu escuto essas histórias, é como se me ajudasse a eu aceitar meu próprio corpo e também, de alguma maneira, ajudar essas mulheres a aceitarem o seu próprio corpo também. Então, surgiu um pouco disso, assim, esse processo. Quando é que apareceu aquela moça lá, vidente, que fala pra ti? Sim, tem essa história também. Em 2015, um pouco antes de eu começar esse processo de autoconhecimento e meditação, surgiu uma vidente na minha vida, assim. E foi muito engraçado, porque ela olhou pro meu ombro esquerdo e falou assim: tem uma anciã com você. E toda vez que você se olha no espelho e nega o seu corpo, ela chora. E aí isso mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque ela falou, mesmo que você não acreditar nisso, que você não acredite nisso, não tem problema. Mas pense que quando você nega o seu corpo, você nega o corpo da sua mãe, você nega o corpo da sua avó e de toda a sua família. Você realmente acha a sua família horrível do jeito que você acha o seu corpo? E aquilo mexeu muito comigo e fez muito sentido, porque daí eu lembrava, por exemplo, eu criança dizendo que queria ser igual a minha avó quando eu crescesse, porque eu amava aquela, né, amo aquela mulher. E aí eu fiquei pensando, nossa, e aí eu nego então quem eu sou, nego toda a minha trajetória e toda a minha família. Então isso mexeu muito comigo também. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E o projeto é um pouco sobre isso, assim, sobre você aceitar quem você é por inteira, né? Porque o seu corpo carrega toda a sua história até aqui. Então se você nega isso, é como se você negasse toda a sua ancestralidade, né? Então isso mexeu também bastante comigo para ter esse projeto, assim. Até você tá fazendo no doutorado, tá se aprofundando nessa... O meu doutorado é sobre design, a relação do design da fotografia para desenvolvimento de projetos fotográficos sociais. E aí a ideia é que sejam projetos que sejam co-criativos, coletivos, e aí eu estou desenvolvendo um modelo para que isso seja criado, assim. Uhum. A gente tem uma indicação de leitura para ela, né? Corpos no Espelho. É verdade. Fala vou sobre a anotar. corporeidade de professoras. Olha, É da nossa orientadora. Ela fez um trabalho bem interessante, assim. Sim. Não digo semelhante, mas que lembra o que ela faz na fotografia através da entrevista com um enfoque fenomenológico. Legal. Ela fez
esse trabalho. Ficou muito legal, assim. Ai, Ficou vou dar uma muito olhada. bom. É um livro muito bacana, tá? Obrigada pela indicação. Vai que me ajuda aí no doutorado, que a gente tá precisando de ajuda. É, isso mesmo. Eu pensei na tua leitura, né? É isso que a gente sempre... Amiga pra essas coisas, pra indicar a leitura também. Principalmente na tese, né? Pra gente não surtar. Principalmente. Para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, a gente está no ar com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a doutoranda, lá do design da UFSC e professora da Faculdade de Energia, Charlene Melanie. Aprofundando um pouquinho do projeto do Corpo ao Movimento, como é que é esse processo? Então, como é que ele acontece? Normalmente eu observo as mulheres que eu tenho algum contato, inclusive algumas que eu convidei foram minhas alunas. Então, por exemplo, a gente tem a Laila, que fala sobre a gordofobia. Ela trabalha com ilustração de mulheres gordas, é um trabalho bem legal. Tem a Fran, que fala sobre a questão do racismo, enfim, de uma série de situações. Então, normalmente, eu escolho mulheres que eu acho que têm uma boa história para contar. Acredito que todas possuem, mas que eu tenho esse contato que eu acho que tem a ver com o que eu busco, assim, né, para o projeto. E então eu convido essas mulheres, como já tenho esse contato, é mais fácil, né, também, para que elas se sintam à vontade nesse processo. E aí a gente vai para um estúdio e é onde as fotos acontecem. Que, na verdade, as pessoas acham que vão para serem fotografadas, e de fato são, mas, no fundo, para mim, o que conta mais, e eu acredito que para elas também, é todo o processo, assim, porque a fotografia, ela passa a ser secundária. Então, eu começo a tirar várias fotos, até para elas esquecerem que estão sendo fotografadas, esquecerem flash, luz, o próprio barulho da câmera, porque principalmente nenhuma é modelo, então nunca foram fotografadas, né, nesse sentido. E aí elas passam a abstrair que estão sendo fotografadas e a gente parte para uma grande conversa, assim. E aí eu começo a me aprofundar nas histórias delas, muitas acabam relatando vários tipos de situação, assim mesmo, enfim, de uma série de situações da vida que tem reflexo no corpo e reflexo emocional, né? E a partir daí a gente vai se aprofundando e tem várias questões da própria direção de fotografia que ajuda, por exemplo, escolher músicas, para deixar a pessoa mais à vontade nesse processo. E depois, quando eu vejo que tem alguma coisa a ser cutucada ali, a gente vai se aprofundando, claro, com muito respeito, né? E o que cada uma deixa que seja dito. E elas vão se abrindo, assim, e a coisa meio que vai aflorescendo e, enfim, cada uma fala aquilo que acha que deve no momento. E elas chegam a ficar bem emocionadas, assim, né? Uhum. Porque eu faço... que é o que eu digo, é esse retorno da casa, né? Você descobrir que a sua casa, na verdade, é o seu corpo, né? É a única coisa que você tem, de fato. E a partir daí você voltar para casa e se encontrar com quem você é. Então, é um pouco desse processo. E às vezes elas chegam a dividir coisas que não dividem nem para psicóloga, assim. Então é um processo bem profundo mesmo e é bem especial, porque a maioria delas confiam, né? Então eu sou muito grata, assim. E aí eu vou tirando essas fotos e por isso que elas aparentam tanta naturalidade, porque a pessoa esquece que está sendo fotografada. E o movimento é muito porque também tem o processo de música e de dança durante a fotografia. E aí eu peço para elas fazerem uma dança com elas mesmas, né? Para fazer essas pazes com o próprio corpo. E aí, normalmente, é bem, bem emocionante, assim. Então, de novo, só vocês entrando lá, depois a Charlene vai dar o site dela e vocês olham essas fotos, o sentimento que passa esses momentos, entendeu? Dá para perceber que é uma dança, isso dá para perceber, né? Que é o movimento, né? Mas muita lágrima, muita expressão, muita dor às vezes. Sim, né? Passa dor, passa um monte de sentimento através da foto, entendeu?
É uma arte mesmo, tu é uma artista, guria. Obrigada. Não, é impressionante mesmo o poder que tem a fotografia, Sim, né? Elas chegam, às vezes, por exemplo, a se jogar no chão, de tanto chorar, de não aguentar. Já tiveram casos de mulheres que passam a semana seguinte sentindo dor no corpo, porque acessou muita coisa ali, né? E aí eu passo a ter todo esse contato também, né? Eu tenho bastante preocupação pra gente dividir essa troca, né? E tu contou que algumas não querem que as fotos sejam apagadas, demora para processar aquela imagem ali, porque imagina, elas olhando, volta o sentimento, né? Volta difícil, a casa, né? Sim. E elas, como é que foi? Conta pra gente. Basicamente são algumas etapas, né? Então eu convido, aí tem o processo da fotografia e depois eu mostro essas fotos para elas, né? Faço uma edição em relação às imagens que eu quero, o estilo que eu quero, envio para elas e assim, eu sempre falo que o mais importante é o processo. Se elas decidirem que não querem que eu publique nenhuma foto, eu não publico, né? Tem que respeitar, até porque tem questão de uso da imagem. E aí elas fazem uma seleção junto comigo. Então, às vezes, tem algumas fotos que elas não querem que sejam publicadas, outras que elas preferem que não seja mostrado, porque eu convido elas a se despirem, né? Quem tem vontade. Então, algumas ficam nuas, e aí elas decidem se querem que eu sempre coloque com tarja, sem tarja. E aí, às vezes, elas pedem para deletar algumas fotos, outras não. Já aconteceu também com o tempo e esse processo de aceitação delas não quererem algumas fotos e depois falarem, não, tudo bem, agora eu já me sinto melhor com essas outras imagens. Então, por isso que eu falo também que é bem co-criativo o processo, porque além disso elas também escrevem histórias sobre elas mesmas. Eu faço algumas perguntas no final para elas me passarem esse texto para ir junto com as fotografias no site e tal. Tem uma menina que eu vi uma fotografia que ela teve câncer de mama. Isso, né? sim. Uhum. E aí ela conta um pouco do processo, como é que foi, mas principalmente que para ela foi uma luta muito importante, assim, mas é engraçado que às vezes, quando as meninas choram, as pessoas acham, é porque não aceita o corpo, no caso da Irina, por exemplo, é por causa do câncer, e na verdade, dificilmente elas estão chorando por causa disso. Normalmente elas choram porque elas acessam uma lembrança. De alguma relação mal resolvida, de alguma situação ou perda da família. Então, normalmente elas choram porque acessam uma emoção muito profunda dentro delas, né? E aí é um pouco sobre... Mas elas contam uma história lá, algumas contam as histórias. Tem essas histórias no site? Tem algumas histórias. E Charlene, quem quiser a tua exposição, ou ver tuas fotos, ou palestra, ou fazer um ensaio, alguma coisa, como é que faz? Então, eu tenho um portfólio, né, um site, que lá também conta as histórias e tem os outros contatos. O nome do site é Charlene Melanie, Charlene com SH. E também pode me seguir no Instagram. Lá também eu conto não só as fotografias do Corpo ao Movimento, mas as histórias das outras fotografias de retrato de rua, de fotografia de viagem. Tem bastante história legal. E lá também tem todos os outros contatos de e-mail, né? O e-mail é charlene.melanie@gmail.com. E lá a gente pode também conversar sobre essas possibilidades de de palestra, oficina e exposição dessas imagens. Uhum. Eu fiquei curiosa, assim, sobre o teu processo até esqueci do microfone. Até a chegada no corpo. Você falou que fez meditação? Isso. Quando eu fui para a Índia, eu já tinha sido iniciada na meditação. E na Índia eu fiz um curso que se chama Arte do Silêncio, onde você faz o voto de silêncio e você fica alguns dias sem falar. E aí eu fiz esse curso também aqui em Santa Catarina e Garopaba, e foi bem importante assim para mim, para esse processo. Depois eu fiz um curso de formação em Hatha Yoga também. Então tudo isso me ajuda a lidar com essas situações, né? E de aceitação do corpo também. Uhum. Como é que é esse negócio de ficar sem falar?
Olha, Eu não consigo necessário. imaginar. Eu também acho que é necessário. E olha que eu falo pra caramba. É um exercício bom, né? É. Como é que tanto funciona? que os meus Quantos amigos dias são? não acreditavam que eu ia conseguir, né? De tanto que eu falo. Mas os cursos que eu fiz até agora são de 5 dias. E aí você fica 5 dias sem falar, mais ou menos. Depende, assim, né, de como é. Mas pelo menos 3 dias, 0 fala, assim. E aí você não pode ler, você não pode ver o celular, nem cantar música, nem ouvir música. Porque também é um processo de comunicação, né? A gente fala de outras formas, né? Inclusive com olhar. Então é até ideal que você não fique na sua mesmo para ter esse contato. É bem, bem especial. Difícil, né, Massinha? Difícil, tô tentando imaginar. É. Ficar sem falar. O que você achou, Massinha, do processo de corpo ao movimento? Não, eu achei muito interessante, eu fiquei pensando assim, né? Ela fez esse trabalho com ela primeiro para poder Sim. lidar com essa emoção do outro, né? Porque a momento que a emoção do outro pode afetar ela de alguma maneira. Então, eu achei interessante essa preparação toda para lidar com a emoção do outro. E eu acho que isso, mesmo assim, a gente se deve esbarrar em algumas coisas que a palavra não é chocar, mas te expande, Afeta, talvez, né? Sim. que te afete. Afeta, que vem Sim, do afeto, né? sim. Que a gente, que vem da empatia, de alteridade, Uhum. né? Que são características que a gente está perdendo um pouquinho no mundo, né? Mas que nós, Empatia também, né? nós devemos ter, com certeza, né? É isso. Não é? Eu acabo me preparando também antes, então eu tento meditar antes ou depois para realmente não ser afetada, porque é bem, bem difícil esse processo. Então, se eu deixar aí, eu não consigo nem fotografar, né? Porque fica bem difícil. Eu percebo, eu tive alguns trabalhos, não nesse estilo teu, mas com pessoas que estavam vivenciando situações também difíceis e o quanto isso afeta a gente, assim, né? De chegar em casa e ficar com aquilo que você recebeu e não saber o que fazer com aquilo, né? E aquilo acaba te afetando de alguma maneira. Sim. Ô, Charlene, a gente tem um quadro do nosso programa que finaliza, ele também está quase chegando no final, que são as dicas da semana. Se tu tens alguma indicação de série, filme, livro, alguma coisa que para ajudar os nossos ouvintes a lidar, a conhecer melhor o tema, a fotografia. Existe um livro que, quando eu comecei a divulgar o projeto, todo mundo perguntava se eu já tinha lido. E aí eu me senti na obrigação de buscar esse livro, que se chama Mulheres que Correm com os Lobos. E é um livro que tá começando a ser bem conhecido. Tá até difícil de encontrar ali nas livrarias, assim. Ele é de poesia, né? E aí ele conta a história de uma mulher que ela... Quer dizer, foi escrito por uma mulher, né? Que ela tem... ela fala através também de arquétipos, né? De Jung e tudo mais. E aí ela conta como poesia, como contos, né? Vários processos sobre esse ser mulher, né? Essa mulher selvagem que muitas vezes a gente esquece isso, é reprimido e isso acaba caindo sobre vários processos, né? Eu recomendo esse. Esse? Quem que é a autora? Eu posso ver aqui pra ti, que eu sei seu nome. Você conhecia esse livro? Não, nunca tinha. Eu acho que eu já vi indicação de site feminista indicando esse livro, né? Eu já ouvi falar há alguns anos, mas na verdade eu já vi alguns trechos, alguma coisa assim, mas nunca peguei pra ler. Clarissa Piccola Estes? Gente, nossa, E é grosso. É grande. Tem São bastante quantas coisa. 500. É mais 500 e poucas, né? A guria já sei a página só de olhar, já. Só de olhar. Charlene, a gente tá chegando no fim, querida. Foi uma bela conversa. Obrigada. Acho que Obrigada vai ajudar bastante gente. E assim, gente, vão no site dessa menina, que são coisas muito bonitas, muito interessantes. Eu queria que tu deixasse aqui as tuas considerações finais, teus contatos mais uma vez, e a gente já te agradece a tua vinda antecipadamente.
Então, gostaria de agradecer, né, o convite e a todos os ouvintes também. Reforçando, então, meu site é charlenemelanie.com. E lá você não só vê as fotos, mas as histórias. Também no YouTube você pode encontrar a minha palestra do TEDx Floripa do ano passado, que também tem as imagens, a história do menino que eu falei aqui e tudo mais. E é isso, assim, qualquer coisa vocês podem mandar contato e conversar, e aí eu posso tirar mais dúvidas. Manda um beijo pra Manaus. Um beijo pra Manaus, pra minha mãe que deve estar ouvindo online, assim espero. E pra todos os meus amigos também que falaram que eu ouvi, compartilhar. E tô bem feliz aqui, muito obrigada. E agradecer, claro, a todas as mulheres que contribuíram para esse projeto, direta e indiretamente, que se doam e que com muito respeito e com muito amor se envolvem nesse processo junto comigo. Boa. Massinha. Agradecer a presença e trabalho também, muito lindo, e com certeza o teu trabalho faz diferença na vida dessas mulheres e de outras pessoas que estão te ouvindo. Moira. Agradecer a todos e todas, ouvintes da Rádio Desk, e a presença também da nossa convidada, que certamente trouxe um pouco do trabalho que é lindo. Eu até acessei o Instagram agora. Ai, já estou apaixonada. É apaixonante mesmo. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes, lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30, e sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá na Rádio Pinheira. Você pode ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. E lá na Rádio Pinheira, você ouve também lá no radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1.